A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Um bom dia a todos, meus queridos. Vamos começar o nosso dia bem, já pegando as nossas Bíblias, amém? Romanos, capítulo de número 4, vamos ler o verso 7, o versos 16 em diante, amém? O verso 7 diz assim: como são felizes aquele que tem as transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa. No 16 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, como Abraão teve. Oh, aleluia! Ele é o nosso Deus, Pai aos olhos de Deus, Ele em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Amados, o que fez Abraão receber sua promessa? Abraão era um homem de quase 100 anos quando Deus chegou até ele e fez a ele a promessa de que ele receberia um filho e que Deus multiplicaria os dias de Abraão, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Aleluia! E Abraão confiou. A palavra diz que Abraão em momento algum duvidou. Abraão teve fé e perseverança, mesmo sabendo que ele já era avançado de dias, mesmo sabendo que sua esposa também já era avançada de dias e ainda tinha o problema para gerar. Ele confiou no Senhor e ele sabia que Deus honrava as suas promessas. E ele confiou. A palavra diz que o que gerou a promessa de Abraão foi a confiança, foi a fé. Quando nós nos colocamos, amados, nos jogamos nos braços do Senhor e confiamos nele, nós geramos milagres. Abraão, ele foi um homem que ele confiou no Senhor e a sua confiança gerou milagres. Mas não é só isso. Abraão também era um adorador. Abraão era um homem de oração. Abraão era amigo de Deus. Amém? Agora, vamos falar de outras pessoas? Vamos falar de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram lançados numa prisão, foram açoitados. Eles tinham tudo para reclamar. Eles tinham tudo para murmurar. Mas o que eles fizeram? Após serem açoitados, eles começaram a adorar o Senhor. Eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eles começaram a louvar. Eles começaram a orar. E todos viam aquela situação. Fiquem imaginando, amados, aquela situação, aquela cena. Todos viram eles machucados. Todos viram a situação que eles estavam acorrentados. E mesmo assim eles glorificando o Deus Altíssimo. Aleluia. E o que aconteceu? A cadeia se abriu. Veio um grande terremoto. E tudo se abriu, abalou os alicerces. A palavra do Senhor fala lá em livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que veio um terremoto que abalou os alicerces. E a cadeia, as portas da prisão se abriram. Tudo se abriu. Todos ficaram livres. A palavra do Senhor também diz que Josué, ele recebeu uma instrução e ele seguiu à risca. E ele fez 7 dias, ele correu, andou em volta. Nos 6 dias ele andou em volta. E no 7º dia, aí sim o povo se manifestou. E aí Deus foi e derrubou as muralhas. Deus disse a Josué que as muralhas já eram dele. Deus garantiu que ele já tinha dado a Josué as muralhas. Então vamos falar o que tem a ver Abraão, o que tem a ver Paulo e Silas, o que tem a ver Josué nessa situação? Fé, obediência,
louvor, adoração, persistência na oração. Quando você persiste na oração, meus irmãos, você atrai o milagre, você atrai a promessa, porque você se aproxima do Senhor. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós fechamos a nossa boca e paramos de murmurar, a gente atrai milagre. O que fez Abraão receber o seu milagre foi a sua confiança no Senhor e a sua adoração. O que fez as muralhas caírem foi a obediência do povo junto com Josué e a certeza de que aquilo ia acontecer. O que fez as portas das celas da prisão se abrirem foi a adoração, a fé, a confiança no Deus Altíssimo. E a palavra diz que depois de tudo ainda teve pedido de perdão. Depois de tudo ainda teve honra. Paulo e Silas depois foram reconhecidos. Houve um reconhecimento, houve libertação e reconhecimento. Como tem sido a sua vida, meus irmãos? Hoje é dia de se avaliar. Tire o dia para pensar o que você tem feito para mudar o rumo da tua história. O que você tem feito para mudar a história que você está vivendo? O que você tem feito para mudar o teu cativeiro? O que você tem feito para receber o seu milagre? Para o cumprimento da promessa na sua vida? Você é aquele que está de braços cruzados? Você é aquele que está murmurando? Você é aquele que está reclamando demais? Ou você é aquele homem, aquela mulher que confia no Senhor? Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, você está firme. Quem é você nessa situação, amados? É hora de refletir, é hora de se entregar e entender que Deus tem um propósito grande na tua vida e Ele quer mudar, Ele quer te restaurar, Ele quer transformar a tua casa. O que você tem feito para mudar no dia de hoje? Reflitam. Reflitam onde você está nessa história toda. Será que você é um pouquinho de cada um? Será que você é como todos? Ou será que você não parece com nenhum deles? Você precisa ser restaurado, lapidado, moldado. Se joga na presença do Senhor, meus irmãos. Deserto não é lugar para morte. Deserto é lugar de passagem. E se caso você não quer ficar 40 anos rodando no deserto como aquele povo no Egito ficou, tá na hora de começar a agir. Está na hora de começar a entender que Deus tem um propósito na tua vida. Está na hora de começar a entender que Deus quer mudar a tua história. Está na hora de você começar a entender que Deus quer mudar a tua casa e a tua família. Comece o dia adorando ao Senhor. Se você tem o costume de murmurar, para de murmurar. Adore, louve, exalte. Para de pedir demais, comece a agradecer. Você já pediu, agora é hora de glorificar, agora é hora de agradecer. Pare de desconfiar de tudo, pare de achar que Deus pode não querer algo que Ele não disse que Ele não quer. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Mas Ele quer você. Então se jogue na presença do Senhor. Se lance nos braços de Deus, que Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar a tua família, Ele vai mudar a tua vida. Mas primeiro você tem que ser moldado. Primeiro você tem que ser lapidado. Primeiro você tem que ser transformado. E aí, meus irmãos, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, sim, como diz Ageu 2:9. Confia no Senhor. Tenha fé, confiança. Abraão tinha quase 100 anos. Sara também. E ela gerou. Agora entenda uma coisa, quando Sara gerou, ela não simplesmente só gerou,
e nada mais. Não, ela gerou e Deus deu condições para ela amamentar. Ou seja, quando Deus fizer e trouxer seu milagre nas suas mãos, Ele não vai trazer só um milagre, Ele vai te dar condições para sustentar o teu milagre. Então permaneça firme, confiante, não duvide. A palavra do Senhor diz que nós temos que, para que nós consigamos a nossa promessa, consigamos mexer e receber de Deus a nossa promessa, nós temos que ter a fé que Abraão teve. Nós temos que reconhecer aquilo que Deus é para a nossa vida. Quando nós não duvidamos, nós atraímos a promessa para nós. Aqui no versículo 20 do capítulo 4 de Romanos diz assim: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido, aleluia, de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado. Não foram creditadas somente para eles, amados, ouçam isso, não é para eles somente, mas também para nós. Nós, quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Não duvide nem um minuto. Quando nós falamos, troque a murmuração por um glória a Deus, pare de ficar pedindo e comece a agradecer, mesmo que você não tenha pedido. O nome disso é gratidão e isso agrada ao Senhor. A batalha, ela não é fácil, mas o Senhor Jesus não disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Ele venceu o mundo, não foi você. Então Ele venceu o mundo. Ele vai mudar a tua história. Se joga, seja confiante, tenha fé. Arrependa-se dos seus pecados, se coloque na presença do Senhor. Peça a Deus que liberte, que transforme a sua vida, que te restaure, e Ele vai mudar você. E quanto menos esperar, você recebe aquilo que Deus te prometeu. Amém? Amados, que Deus abençoe e ilumine o dia de vocês, que vocês tenham um dia cheio da graça do Senhor Jesus, e que vocês consigam entender que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir todos os seus planos na sua vida. Ele vai entregar para vocês tudo que Ele prometeu, porque nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como diz a sua palavra. Então confia nele e Ele vai mudar a tua história. Finalizando aqui essa palavra, eu vou deixar um versículo para vocês que fica lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vamos repetir para ficar bem gravado? Apeguemo-nos com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu? Foi Amanda? Não. Quem prometeu foi o Senhor. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Então agarra essa promessa, fica firme nela, parte para cima e vai embora lutando pela tua família, vai embora lutando pelo teu trabalho, vai lutar pelo teu ministério, vai lutar por aquilo que Deus te prometeu, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não desista por um presente, não desista por uma promessa que Deus te fez. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então permaneça firme, firme na fé, firme na caminhada. Chorar, se lamentar, murmurar, só vai atrasar a sua vida. Então se tem que chorar, chore nos braços do Senhor, alegrando-se, confiando que Ele vai mudar a sua vida.
Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um dia repleto da presença do Senhor, em nome de Jesus.